Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Manual do Programador. No vídeo de hoje, vamos criar uma classe customizada para facilitar a nossa paginação usando o SQL Server. Vamos nessa? Aqui no nosso Visual Studio inicializado, se você não é inscrito ainda, inscreva-se, curta o vídeo, para o YouTube entender que é um vídeo bacana, que te ajudou, aí ele indica para mais pessoas e conseguimos ajudar mais gente. Fechou? Galera, aqui com o nosso Visual Studio já inicializado, a gente criou uma API, né? Esse vídeo nosso vai ser um pouco diferente. Geralmente a gente cria e vai fazendo passo a passo, só que esse vídeo eu resolvi já criar as classes. Depois eu vou até deixar o link para vocês do GitHub, onde eu vou disponibilizar para vocês baixar. Então eu já resolvi já criar uma classe justamente para facilitar o vídeo, para mudar um pouco a dinâmica também, porque pode ser que passo a passo fique um pouco cansativo, então eu resolvi dar uma mudada. Então eu já criei as classes, né, já criei o projeto e vou mostrar para vocês as formas que a gente pode customizar a nossa paginação quando a gente está trabalhando com SQL Server. Porque quase sempre o que vai mudar é o retorno. A parte final, que vai ser offset, é a página, o tamanho, tudo mais, isso vai ser sempre o mesmo. Beleza? Então vamos lá. Então eu criei aqui, né, um controle de pessoas e criei as duas formas. A forma normal, sem a customização, e a forma com a customização. Então vamos vir aqui acessar o nosso repositório, beleza? Aqui está o nosso repositório. Então, se a gente estiver paginando uma forma normal, como a gente iria fazer? A gente iria passar o que a gente chamou o person request, né? Que nada mais é do que os campos necessários que a gente vai precisar, que é o nosso filtro, que eu pus aqui o filtro com nome, a gente nem está trabalhando com ele, mas eu deixei para dar uma amostra, a, o page size, que é a nossa página, o tamanho dela, beleza? Então, vou voltar aqui para a nossa classe aqui, dar dois cliques nela para ela ficar ali, beleza? Certo. Então, voltando aqui, então o que, que a gente precisa fazer? Abrir a nossa conexão com o banco de dados, certo? A gente está usando aqui uma SQL Server e o Dapper para fazer. Tanto que se a gente vir aqui e olhar as classes que a gente, os pacotes que a gente precisou instalar, a gente vai ver que a gente instalou o Dapper e o MySQL Data Client. Esse daqui já veio instalado, só o fato da gente criar uma API, a gente criou uma API .NET 8, o fato da gente criar essa API, ele já veio instalado por padrão. Legal? Então, beleza, vamos voltar aqui no nosso repositório. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer a nossa conexão com o banco de dados. Aí, alguém pode perguntar, mas e essa linha de cima, o que que faz? Essa linha de cima nada mais é do que, se eu não passar nada para a minha classe inicial, se eu não passar nenhum parâmetro inicial, para não ter perigo de ocorrer um erro, eu estou inicializando algumas variáveis. Eu inicializo a página com 1 e o tamanho da página com 5. Beleza? Então, isso é assim, caso a minha classe de entrada de requisição seja nula, eu vou inicializo ela para poder não dar um erro no nosso banco de dados, que é só essa tratativa. Se ela for nula, eu vou inicializar ela. Legal? Certo. Então, aqui a gente vai, conecta com o nosso banco e abre a nossa conexão. Então, por padrão, quando a gente vai paginar, a gente sempre retorna os dados e a quantidade de linha que tem aqueles dados para o front poder paginar, né? Para ele poder saber quanto de página ele vai fazer. Beleza? Então, o que que a gente precisa fazer? Pegar o nosso select e fazer um count para informar o tanto de linha que a gente tem no banco de dados relacionado àquela tabela, aquele select que a gente está fazendo, né? Que nem sempre é uma tabela, que se a gente fazer combinações, vão ser combinações de várias tabelas. Mas até então é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer primeiro o count, para depois a gente de fato executar os dados que a gente quer que retorne. Então aqui a gente vem, faz o nosso count. Deixa eu dar uma aumentada aqui na letra, facilitar um pouquinho, um 118, acho que vai melhorar. Aí, vamos ver 122. Vamos ver. Beleza? A gente vem aqui, faz o nosso count. Então, tranquilo. E depois a gente vem e faz o nosso select, pegando os dados que a gente quer, passando o offset, né, a página, o tamanho da página, a quantidade de linhas. Essa parte aqui, galera, é o padrão. Sempre quando a gente for paginar, a gente passa isso.
E, antes disso, o nosso order by. Por quê? Para poder funcionar o offset no SQL Server, a gente precisa passar o order by. Sem o comando order by também não vai funcionar. Por quê? Porque o order by ele usa como referência para paginar. Sem a ordem, ele não consegue paginar, ele se perde, porque ele não tem referência do que seguir para fazer essa paginação. Legal? Que esse é o padrão. Então, toda vez que a gente for paginar uma tabela, a gente vai ter que escrever no mínimo essa quantidade de linha aqui, o count e depois o nosso SQL principal, pode-se dizer assim, que a gente quer paginar. E dentro dele a gente tem que passar, né, os nossos parâmetros de entrada, né, que é o que a gente está aqui, o nosso page e o page size. Então, beleza, e retornar. Certo? Então, se a gente vir aqui dar executar, acho que já tem até um aqui aberto. A gente vem aqui ó, no nosso page e só executar. A gente vai retornar as 5 linhas que a gente colocou e a nossa paginação. Legal? A gente pode vir aqui, mas será que está funcionando mesmo? Ó, o primeiro nome ele está Alice. Se a gente pôr a página 2, ó, viu que mudou o primeiro nome. Viu que mudou para o Benício o primeiro nome. Legal? E assim vai, ó. E se a gente quer pôr aqui, tá 5 por padrão, se a gente pôr 10, aí ele vem e retorna mais linhas para a gente aqui. Né? Retorna mais linhas, não, desculpa, retorna mais dados de pessoa, retorna mais pessoas, né? Pode-se dizer linhas assim, que linhas do JSON. Beleza. Então, galera, então a gente viu aqui que para a gente paginar, a gente ia ter que fazer esse padrão para as outras tabelas. Então, a ideia daqui de customizar nada mais é do que a gente cria, né? A gente utiliza a própria classe, né, o SQL Server, e customiza, né, faz uma classe para customizar. Essa nossa classe está aqui. Vou vir aqui, ó, o Carry Extension, eu chamei ela, beleza. E a gente nada mais é do que a gente passa o quê? A gente passa o nosso page result, o helper, que ele nada mais é do que a data e o total de registro. Isso que é o que a gente está usando sempre, data e total de registro, que é o que a gente já retorna aqui, a data e o total de registro. Beleza? Data, total de registro. Aí a gente passa um T, por que o T? Porque a gente vai e coloca a classe que a gente vai querer retornar quando a gente for usar a classe. No nosso caso aqui, a gente vai usar o person DTO, mas podia ser o produto, podia ser categoria, família, e assim vai, endereço, telefone, e assim vai. Por isso que a gente cria essa forma genérica, né? Usa o T para classificar genérica, para poder passar qual classe a gente quer quando a gente for usar essa chamada. Beleza? Então tá aqui o nosso método, quando a gente for usar ele. Aí a gente passa aqui um this SQL Connect, o Connect, porque esse this é para quando a gente for usar, a gente informa que a classe que vai chamar esse método é a classe do SQL Connect. Certo? Então eu não preciso passar o SQL Connect, pois quando eu for usar, quem vai usar é o SQL Connect. Entendeu a diferença? Se eu não passasse esse this, quando eu chamasse esse método, eu ia ter que passar a conexão. Nesse caso, a conexão chama o método. Se a gente vir aqui, a gente olha que a conexão, olha lá, conexão chama o método. Legal? Conexão chama no método. Beleza, voltando aqui. Aí aqui a gente vai passar o nosso SQL, aqui o nosso SQL e os parâmetros, né? Aqui no final eu coloquei uma transaction, caso a pessoa, né, que estiver usando, caso vocês forem usar, quiser passar uma transição, estiver com transição aberta, certo? Por isso que eu pus igual a nulo para mostrar que ela não é obrigatória. Então, e aqui está aqui os parâmetros. Legal? Voltando aqui, então, o que a gente teria que passar? Vamos pegar o nosso select aqui, ó. O que a gente tem que fazer? A gente sabe que para paginar a gente precisa contar primeiro, precisa fazer um count, certo? Então a gente vem aqui e vai normalizar o SQL. O que seria se normalizar SQL? A pessoa que for usar essa classe poderia muito bem vir aqui e colocar um ponto e vírgula aqui. Não poderia, porque quando a gente usa no banco de dados, na IDE do banco de dados, a gente passa esse ponto e vírgula no final. Caso coloque esse ponto e vírgula, a gente precisa remover ele,
Por quê? Porque com ele, no final, a gente não consegue passar mais informações, não consegue concatenar mais dados na nossa string. A gente fica com a string limitada, porque a hora que o banco for ler, ele vai chegar no ponto final e vai encerrar. Não vai ler não vai ler do ponto final para frente. Então a gente precisa remover esse ponto final. Então a gente checa se termina com o ponto final, se terminar, remove ele. O normalize aqui, a gente vai e remove o ponto final. Aqui no total, nada mais é do que ele vai fazer o count, vai contar o total de linhas. Então eu venho aqui, leio o meu SQL, né, passo ele, verifico se tem o order by e removo o order by. Então tudo que está do order by para frente eu tiro fora. Então no nosso caso aqui, ele vai tirar fora o order by nome. Então aqui nada mais é do que verifico se contém order by, se contém, eu removo o order by e o que está para frente dele. Legal? Faço um SQL count from, passo aqui dentro o meu SQLS e CNT para dar um nome, porque precisa dar um nome quando a gente usa esse subselect. Então, eu venho aqui, retorno isso customizado, beleza, está aqui, e pego o meu SQL original e adiciono nele a paginação. Então, vamos vir aqui no meu SQL original e adicionar ele à paginação. O que eu preciso adicionar para a paginação? Nada mais do que o offset, que é o que a gente já passou aqui. Que isso aqui, igual eu comentei antes, vai ser padrão por todas as paginações que a gente for fazer, o que vai diferenciar vai ser a tabela. Então, eu venho no meu SQL e adiciono essa parte. Por que eu já posso adicionar? Porque eu já removi o ponto e vírgula aqui. Se eu só adicionar sem remover o ponto e vírgula, a hora que o banco lesse, ele ia morrer no ponto e vírgula, não ia continuar dali para frente. Legal? Então, removi e adicionei essa parte. Beleza, tranquilo. Então, adicionando aqui. Então, agora aqui eu tenho dois SQL. O SQL do count aqui e o nosso SQL com já o offset da paginação adicionado. Aí eu venho aqui e executo, faço uma chamada no meu count, que vai retornar um int, guardo na variável de total de registro o meu int e faço um SQL para retornar o meu, pode-se dizer assim, o meu método principal, o meu método com os dados que eu quero que retorne paginado, e guardo na data. No final, eu retorno o data e o total de registro. Aí, toda vez que eu for paginar o meu SQL Server, em vez de eu precisar escrever tudo esses métodos aqui, eu não preciso mais, eu só chamo o carry paginate aqui, que eu dei o nome para ele, pode usar o nome que vocês quiserem. Aí ele vai fazer a mesma função do outro, só que muito mais fácil, né? Mais fácil que eu digo assim, você vai chamar e passar somente o seu SQL principal e não vai mais ter que se preocupar mais com o count, porque essa classe já vai abstrair e fazer tudo para você e já devolver da forma que você precisa. Eu venho aqui, ó, e executo ele, né? Que aqui no nosso controle a gente pode ver que está chamando os dois, tanto paginado quanto customizado. Aí eu venho aqui no meu customizado, aqui de baixo, executo ele, né, e ele vai funcionar da mesma forma. Está funcionando o outro. Se eu quiser vir aqui passar a página 2, ó, igual está a Alice aqui, passa a página 2, olha lá, Rio Benício. Se eu quiser aqui pôr o 10, que é o que a gente fez no outro, ó, aqui está o Hugo em primeiro aqui, e aqui está o Hugo em primeiro. Ele vai ter o comportamento idêntico com o outro, só que a gente vai usar a quantidade de linha menor e vai facilitar quando a gente, num projeto grande, tiver que fazer várias vezes paginação. Beleza? Que aí a gente vai montar um único select. Não precisa se preocupar com count. Galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Eu quis mostrar para vocês uma forma diferente para facilitar o dia a dia. Qualquer dúvida e sugestão, deixe nos comentários que a gente lê e responde na medida do possível, beleza? Valeu e é nóis!